Salve, salve, Papo Reto Esporte na área e hoje nós temos uma grande entrevista, exatamente. Péricles Chamusca é o nosso grande convidado desta edição do Papo Reto Esporte. A gente vai bater um papo aqui, a gente vai conversar muito sobre a carreira dele, como iniciou, como está neste momento. A gente vai conversar bastante e para quem não conhece, vocês vão poder conhecer mais sobre o brasileiro que faz história na Liga Saudita atualmente. Mas antes de tudo, eu vou pedir a sua colaboração no seu like, porque o like é o seguinte, ele vai ajudar ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Então eu conto com a sua colaboração, vai nos ajudar demais, tá bom, pessoal? E também, óbvio, se inscreve no canal e compartilhe para mais pessoas. Péricles Chamusca, seja bem-vindo ao Papo Reto Esporte. Muito obrigado pela sua disponibilidade e vamos conversar sobre o futebol, né? Eu que agradeço, Daniel. Obrigado mesmo pelo convite. Estou à sua disposição. Eu já vou iniciar falando um pouco sobre o seu início de carreira, né? Você iniciou a carreira no Vitória, né, em Salvador, e sua cidade natal. E eu quero saber o que te fez ser treinador, o que mais te chamou a atenção para você entrar nesse meio, né? Você pode falar um pouco como foi esse início de carreira seu lá no Vitória, o que te fez chamar a atenção de você seguir essa carreira como treinador de futebol? Bom, a minha transição de atleta para a comissão técnica foi muito cedo, né? Assim que eu saí da idade de sub-20, eu já fui para a universidade e também muito cedo eu comecei a trabalhar no futebol e trabalhei com o mestre Evaristo de Macedo, em 89, já como preparador físico do Bahia, que já tinha sido campeão brasileiro. E esse ano, trabalhando com o Evaristo, é que me acendeu essa ideia. E quando eu voltei para as categorias de base, quando o Evaristo saiu do Bahia, eu voltei para a base e aí eu comecei a minha carreira como treinador. Ali eu comecei como treinador de base até em 2005, lá no Vitória, em 2005, ter iniciado a, a minha trajetória como treinador profissional. E muita gente, Pérez, assim, a gente, quando um brasileiro ele se destaca em outra liga fora do Brasil, muita gente aqui no Brasil começa a falar, começa a destacar, começa a soltar algumas informações, só que muita gente acaba não acompanhando o início da carreira, o início da trajetória. E você conseguiu levar também, fazer parte, né, daquele brasiliense, né, que chegou à final da Copa do Brasil de 2002, né? Isso. Aí foi os dois, digo que foi os dois grandes títulos, né, que a gente terminou alcançando no Brasil e teoricamente mudou meu patamar como treinador. Foi o vice-campeonato com o Brasiliense, né? Sim. E 2002 e em 2004 a final com o Flamengo, o campeão com o Santo André. Essas duas conquistas aí que me levaram para um próximo nível como na minha carreira como treinador. Eu falei, só fazendo a correção, eu falei de 2005, 1995, né? É muito tempo, meu início como treinador. Não, tá tranquilo. Essa final que você, a primeira, né, da Copa do Brasil, que você acabou não conseguindo conquistar o título, mas depois você consegue com o Santo André. Assim, vamos falar desse título, porque, querendo ou não, o título marca muito mais, né? Marca uma carreira de um treinador, de jogador, enfim, do clube, né? O que você lembra daquela final? O que que você, assim, como é que estava a atmosfera, porque naquele momento ali você estava enfrentando um gigante do futebol brasileiro, que é o Flamengo, com uma história gigantesca, né, com vários títulos conquistados, e até então o Santo André chegava ali para poder bater de frente com um gigante do futebol. O que você lembra como é que estava a atmosfera ali no vestiário? Como você conseguiu impactar os jogadores naquele momento para poder entender que era possível, como se tornou possível o título daquela competição da Copa do Brasil.
Eu acho que, na verdade, a trajetória do Santo André, ela foi, assim, muito significativa, com bons jogos, ganhando de adversários de alto nível. Então, eu diria que depois da gente, tirar o Palmeiras, a gente já tinha o sentimento que poderia ser campeão. Então, às vezes as pessoas falavam: "O Santo André é uma surpresa", eu falo: "É uma zebra", falava que era uma zebra, eu falo: "Zebra é quando um adversário acha um gol, ganha um jogo por sorte", mas o Santo André veio construindo durante toda a competição, com muita personalidade, ganhando jogos contra equipes grandes, e depois que a gente tirou o Palmeiras, enfim, o sentimento de todos lá é que era possível ser campeão. Então, a gente foi para 2 jogos com o Flamengo, pensando na melhor estratégia, depois de ter empatado no jogo em casa, isso nos levou em desvantagem, né, para o jogo no Maracanã, mas não tirou a confiança. E a estratégia foi sempre conduzir o primeiro tempo ali de maneira que a gente equilibrasse o jogo, e a gente, durante toda a competição, teve uma supremacia física muito grande nos jogos no segundo tempo. Então, essa foi a grande estratégia, que a gente conseguisse equilibrar o jogo no primeiro tempo, sem tomar gols. E aí, a partir do segundo tempo, a gente foi com a força ofensiva maior e conseguiu fazer o placar e a conquista do título, que foi uma coisa que, para nós, a gente já estava confiando nesse objetivo. É aí, depois de você ser campeão, na verdade, esses 2, podemos dizer, títulos, né, apesar de não ter confirmado o primeiro, o senhor acabou sendo vice, mas depois você conseguiu o título. Em 2005, você consegue a sua primeira oportunidade fora do Brasil, no Japão. E aí, eu queria saber como é que foi essa passagem no Japão, né? O que que você conseguiu pegar de positivo para sua carreira? Você conquistou títulos por lá, você conseguiu ficar alguns anos lá. Como é que foi trabalhar no Japão? Porque em 2005 ainda era um campeonato muito pouco visto pelos brasileiros, ainda não tinha tanta informação sobre. Hoje fica muito mais fácil com a internet, tem o YouTube, hoje tem vários canais que transmitem as ligas japonesas aqui no próprio Brasil mesmo, mas antigamente era um pouco mais distante. Como é que foi treinar um clube do Japão? Como é que foi ser campeão? O que que você carrega de mais assim de positivo da sua carreira, desde o tempo que você chegou ao momento que você saiu do Japão? O Japão foi uma experiência impactante, né, na minha carreira, na minha formação como treinador. Eu saí do Botafogo do Rio na época para esse projeto no Japão. Fiquei 4 anos no mesmo clube, conquistando o título também da Nabisco Cup, que é uma competição nacional de alto nível. E, enfim, foi uma experiência fantástica para mim e fez parte da minha formação como treinador, porque lá eu enfrentei várias escolas, treinadores de todas as nacionalidades. O Japão estava no início de um projeto que hoje virou realidade, né? Muitos jogadores japoneses fora do Japão jogando em grandes clubes. E o momento que eu cheguei lá foi o início desse projeto. Então, foi um trabalho, assim, que eu tive muito orgulho, o meu nome foi lembrado na seleção, inclusive, lá do Japão. Então foi uma passagem, para mim, muito positiva e de uma experiência também muito positiva. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre também, Catar, Arábia Saudita, que é onde você no momento trabalha, mas assim, como você chegou lá em 2005 no Japão, uma língua diferente, jogadores diferentes, estilo de futebol um pouco diferente também, né, do futebol brasileiro. Na sua visão, não falando assim do seu clube, mas ao redor, assim, imprensa ou às vezes adversários, você na sua visão, você acha que existia um preconceito contra brasileiros ou não, eles estavam totalmente abertos para poder já aceitar esse tipo de pessoas, assim, vindo de outras nacionalidades para poder treinar clubes? Não, eles já estavam bem evoluídos nesse sentido, gostavam, inclusive, muitos brasileiros, tinha outros treinadores brasileiros, nessa época eu estava lá, Nelson Batista ficou
Grande Tempo, Autuori, Toninho Cerezo, vários, Caio Júnior, vários treinadores que trabalharam lá no Japão, e todos os clubes praticamente tinham jogadores brasileiros. O treinador da seleção era Zico, então eles gostavam muito dos brasileiros e a gente era muito bem recebido no país. E é como eu falei, muitas nacionalidades, eles criaram um intercâmbio muito grande, e hoje eles têm mais treinadores japoneses trabalhando em alto nível, e isso fez parte do projeto, e o jogador japonês também, que evoluiu muito, né, Uhum. nesse aspecto de competição e de nível competitivo. Hoje você pode ver que toda a liga da Europa tem vários jogadores japoneses em grandes times, conseguindo desempenhar bem. E reflete na seleção japonesa, né? A gente viu recentemente, até o próprio contra o Brasil mesmo, né? Fazendo uma boa partida, já vem fazendo boas atuações recentemente. A seleção do Japão realmente está se fortalecendo demais nos últimos anos. Isso é um trabalho que iniciou lá atrás, né, Fred? Lá atrás, que agora está dando um resultado muito grande. É fruto de um trabalho que iniciou há muitos anos. Você também trabalhou no Catar, onde você também foi campeão. Graças a Deus os títulos andam com você, né? Você conseguiu também ser campeão no Catar. Só que você, depois de alguns anos, você chega na Arábia Saudita. E aí eu quero focar um pouco nessa entrevista na Arábia Saudita, porque é aonde você hoje trabalha, né? Você chega na Arábia Saudita, o Al Hilal não foi o seu primeiro clube, né? Você trabalhou no Al Faisaly, né? Se eu não estiver enganado. Você conseguiu também fazer boas campanhas pelo Al Faisaly, conseguiu uma vaga também na Champions Asiática. E você depois vai para o Al Taon, que é onde você está hoje. Aí a sua primeira passagem, durante essa primeira passagem até hoje, você consegue bater o recorde de treinador brasileiro com mais vitórias na Liga Saudita. E aí eu queria saber um pouco sobre isso, porque esse projeto do Al Taol, a gente observa daqui do Brasil que ele não é o maior projeto, né? Porque tem outros times, né, com mais poder aquisitivo, financeiro. A gente vê que até nas contratações o impacto diferente de uma equipe para outra. Porém, mesmo assim, com outras equipes tendo um poder financeiro maior, você consegue trazer o Altaol como fosse entre essas equipes praticamente a mesma, né? Em questão de competitividade. O Altaol muito competitivo, consegue fazer ótimas partidas. Agora, recentemente, a gente viu a dificuldade. Nós observamos vários jogos do Al contra Al Hilal, contra Al Ittihad, contra o Al Ahly, como é difícil bater de frente com o Al Taon. E aí eu quero saber, como é que esse projeto do Al Taon ele inicia na sua carreira? Porque você já estava ciente que você também teve uma passagem pelo Al Hilal, mas você já estava ciente que era um projeto diferente e com a mudança, né, da Arábia Saudita, com a entrada de mais dinheiros nos clubes, Al Ittihad, Al Hilal, enfim, você sabe que às vezes você não vai conseguir ter o mesmo poder aquisitivo de contratar um grande craque da Europa, mas mesmo assim você consegue manter a sua equipe muito bem competitiva, bater de frente, fazer excelentes resultados e conseguir ótimas campanhas. Como esse projeto do Auto On ele iniciou? Como é que o que fez você ir aceitar esse desafio? E como é que você consegue, cara, depois da primeira passagem e da segunda passagem, manter esse time tão bem, mesmo não tendo um poder aquisitivo tão grande contra os outros? Bom, primeiro, num resumo geral, eu diria que esses 8 anos que eu tenho de Arábia Saudita é o melhor momento da minha carreira como estar preparado como treinador, melhor momento de desenvolvimento do meu potencial como técnico, pela formação das comissões técnicas que eu tive durante esse período. Foi um momento que eu me aprofundei cada vez mais no futebol, e com o nível de comissão técnica que a gente tem, isso também fez eu me desenvolver ainda mais.
Enfim, é o melhor momento meu da minha carreira como técnico, em todos os aspectos. E essa minha trajetória, eh, como eu cheguei no início do desenvolvimento da liga, eu peguei todas as fases, até chegar a esse momento agora, que é o que é o ápice, mas eu peguei todos os momentos e os 3 anos de Face ali, no meu primeiro ano do Face ali, que a gente fez uma campanha, espetacular, e eu teve um fato até interessante, que eu fui ao Hilal emprestado por um mês no final da temporada, fiz alguns jogos pela Champions da Ásia com o Hilal e jogos da liga ainda, então tive essa experiência também de vivenciar um clube desse nível. E depois do Faisal, com a conquista da King Cup, que foi a minha grande conquista também aqui na Arábia, a Copa do Rei é uma competição muito desejada também. E, enfim, eu fui para o Shabab, briguei pelo título no Shabab, foi a melhor campanha do Shabab dos últimos tempos, e a gente terminou não dando sequência a esse trabalho no Shabab, e foi o meu início de trabalho aqui no Tal. Então, no Tal são 3 temporadas, a gente conseguiu implantar a metodologia. Hoje eu tenho orgulho de dizer que dentro do cofre do clube, com jogadores jovens e jogadores que a gente recuperou e que foram vendidos pelo clube a cada temporada, mais de 200 milhões de SAR estão dentro do clube hoje por conta dessas negociações, e também bons resultados, conseguindo sempre boas posições na tabela. Então, não é uma coisa fácil, mas eu diria que o fato de eu ter implantado um trabalho, são 3 temporadas, mesmo com a minha saída para o Neon, né, temporada passada, para desenvolver esse trabalho no Neon, houve o grupo de jogadores que ficaram no Tal e que o Tal contratou para a temporada que eu não estava, foram jogadores que eu indiquei, que a diretoria seguia uma linha e, enfim, então tudo isso facilitou também no meu retorno agora o desenvolvimento, a continuidade do trabalho, jogadores brasileiros que eu tinha indicado, Maílson, Flávio, Giroto, que continuam aqui no clube. Então, enfim, tudo isso facilitou o desenvolvimento do trabalho, mas é sempre muito difícil, em clubes com menos orçamento, se manter como o Tal conseguiu se manter aí nessas 3 temporadas no topo da tabela. Isso me deixa bastante orgulhoso e toda a minha comissão técnica, né, que a gente tem uma equipe muito forte de trabalho, e digo com certeza em todos esses 8 anos, isso foi fator também preponderante para o sucesso nos resultados que eu tive aqui na Arábia. Foi para você receber, essa mudança, né? Você participou, você chegou antes e agora você vive uma liga saudita totalmente diferente, devido ao investimento, né, que foi feito nos últimos anos. Porque como que você, assim, a sua opinião, como é que você enxergou isso, vendo, estando aí, a chegada de grandes craques como Cristiano Ronaldo, como o Neymar, que não teve uma passagem muito boa, infelizmente por causa de lesões, o Benzema, que também hoje está no próprio Al Hilal, entre outros jogadores, grandes jogadores da Europa, que poderiam estar até hoje na Europa, mas aceitaram esse desafio. Como é que você enxergou essa entrada, essa mudança total, drástica? Assim, hoje em dia a Liga Saudita é uma liga totalmente muito bem assistida pelos brasileiros. O que antigamente não tinha tanto volume, mas hoje, assim, a gente observa grandes e grandes recordes batidos a cada rodada que passa. É incrível como o brasileiro ele se acostumou a assistir jogos da Liga Saudita e são jogos bons, jogos interessantes. E a chegada desses craques beneficiaram, né, de alguma forma, até para o público, um público diferente fora da Arábia Saudita assistir. Como é que foi para você receber esses adversários, né, esses jogadores, e poder enfrentá-los? Como é que foi isso? Como é que isso melhorou e trouxe para a sua carreira como treinador enfrentar jogadores assim
Se a gente poder falar, o Benzema foi o melhor do mundo, Neymar, assim, um dos melhores da geração, enfim. Realmente, como eu falei anteriormente, eu participei de todas essas fases, né. No primeiro momento, a abertura para um número maior de estrangeiros, mas num orçamento, eh, vamos dizer, dentro de uma normalidade, que todos os clubes contratavam mais ou menos no mesmo padrão, até que, veio, o Cristiano, que foi o primeiro que veio em alto nível, e depois veio Neymar, e aí veio a sequência Benzema e vários outros jogadores hoje que jogam aqui na Arábia em alto nível, que são jogadores jovens, inclusive, que poderiam estar jogando em clubes grandes da Europa e hoje estão aqui. Então a liga foi subindo de nível, principalmente nos últimos 3 anos, absurdamente. E isso foi, assim, motivando ainda mais, né, o trabalho dos treinadores, essa experiência de enfrentar jogadores de alto nível, poder desenvolver um trabalho para enfrentar jogadores de alto nível. Então, é uma coisa que faz você crescer, né, como profissional, e, sem dúvida, a valorização de todos os profissionais que estão aqui, vários treinadores de alto nível também trabalhando aqui, enfim, tudo isso foi bastante positivo para a minha carreira profissional, para a minha experiência aqui, conviver também com o desenvolvimento do país, de uma maneira geral, né? O país se transformando num país aberto para o turismo, criando uma melhor qualidade de vida para os estrangeiros que estão aqui hoje. E, então, a gente também acompanhou todo esse crescimento e investimento do país no turismo, e, de uma maneira geral, acompanhado o crescimento do futebol. Então, foi bastante positivo em todos os aspectos. Sim, hoje no Brasil, assim, nos últimos. Hoje nem é tão debatido, mas quando iniciou essa mudança da Liga Saudita, né, com a entrada de craques, como você disse, o Cristiano Ronaldo foi essa porta de entrada, ele foi muito importante, né, para essa entrada de outros craques. Era muito debatido. É a Liga Saudita, é uma liga chinesa, é uma liga chinesa 2.0. E aí a gente que acompanha mais o campeonato da Liga Saudita, é o pessoal também do Central do Arabão, o pessoal que gosta mais de falar sobre, que a gente acompanha, a gente tenta explicar, olha, são projetos diferentes, né? A gente observa que a Liga Saudita, quando ela inicia esse processo de transição para o maior investimento, ela consegue contratar profissionais de ligas europeias, contrata profissionais da Liga Espanhola, contrata profissionais da Premier League, enfim, ela vai englobando, ela não só contrata jogadores, ela contrata profissionais de grandes ligas para conseguir fazer um projeto que sustente um pouco, muito mais tempo do que outras competições que tiveram investimento, como a Liga Chinesa, que infelizmente não deu muito sucesso. A gente tenta explicar daqui, mas nem todo mundo entende, até porque nem todas as pessoas têm acesso a mais informações. Na sua visão, você acha que hoje a Liga Saudita ela está pronta para daqui a alguns anos ela bater de frente com as maiores ligas do mundo? Ou você ainda acha que ainda está no processo que precisa primeiro, por exemplo, bater primeiro algumas ligas menores da Europa, por exemplo, uma liga portuguesa, uma liga da Grécia, enfim, da Turquia? Ou você acha que já a liga nesse momento hoje já está preparada para bater de frente com grandes ligas do mundo? Isso é uma coisa que não sou eu nem que falo, os jogadores que estão aqui hoje em alto nível, a maioria deles já se pronuncia nesse aspecto, que hoje a Liga Saudita, ela está num nível muito parecido com várias ligas da Europa, pelos jogadores que estão aqui, pela qualidade dos treinadores, pelo nível que a liga alcançou. E então até o jogador às vezes chega achando que vai ter
uma facilidade maior de jogar aqui, e quando ele vê o nível da competição e precisa se adaptar a isso, ele ainda valoriza mais hoje a nível da Liga Saudita. Então, vários jogadores têm dado esse depoimento do nível da competição e que surpreende quando eles chegam aqui. E eu tenho certeza que o plano do país é cada vez mais esse projeto se firmar, e tenho certeza que a Liga da Arábia Saudita vai continuar crescendo e ficando entre com certeza, as 5 melhores aí do mundo. Na última partida, você enfrentou o Al Hilal, dentro da casa do Al Hilal. Foi uma grande partida, assim, parabenizar aqui pela excelente partida do Altaon. Foi assim, um Giroto, assim, absurdo o que ele jogou ali, né? Brasileiro, né? Você até citou ele, que foi um pedido seu, né? Que acabou sendo contratado. E o que me chamou a atenção, e o que me chama a atenção ao assistir aos jogos do Altaon, é a solidez defensiva. É que mesmo com um time diferente, consegue fazer grandes partidas defensivamente e também atacar e conseguir fazer os seus gols. Não à toa, no último duelo contra o Al Hilal, vocês fizeram 2 gols e empatou 2-2. Foi essa partida? Como é que você conseguiu fazer que a equipe se sustentasse mais dentro do jogo? Porque é um duelo muito difícil, é um duelo que no outro lado tem grandes jogadores, né, jogadores considerados craques hoje em dia, mas no outro lado também tem excelentes jogadores que estão também vivendo uma boa fase no Altaon, como é o caso do Giroto, do próprio Maílson, que daqui a pouco eu também quero falar um pouco sobre o Maílson. Como é que foi jogar contra o Hilal e como é que vocês conseguiram, de alguma forma, planejar defensivamente a formação, poder bater de frente com uma equipe que hoje é tida como um dos maiores elencos da Liga Saudita, atrás do Al Nassr pela questão da classificação, mas nos últimos anos que dominou completamente. Nesse momento, eu acho importante eu ressaltar assim, a riqueza de detalhes do trabalho que é realizado, né, no nosso dia a dia de semana. A gente tem um trabalho de análise muito bem detalhada, com um profissional que é o Bruno Tchatibolo, que trabalha com a gente aqui, tem o Luiz, que também trabalha à distância, mora nos Estados Unidos, que faz um trabalho junto com a plataforma do Game Plan, onde a gente recebe muitos dados para planejar a nossa semana e também como jogar contra o adversário, as melhores oportunidades e o que a gente precisa neutralizar. Enfim, Cláudio Prats, que é um assistente para mim, nível top de organização de treino e também de ideias. É, a gente tem um sistema, uma comissão técnica muito bem montada, isso facilita todo o desenvolvimento da semana para o trabalho. E a gente muda um pouco, lógico, a depender do adversário, quando a gente joga contra equipes do nível técnico que a gente sente que é um nível técnico superior, a gente muda o nosso formato de jogar, a gente tem jogado sempre contra essas equipes, trazendo uma linha de 5 defensiva, com um nível de compactação maior nessa momento ofensivo do adversário. Enfim, a gente faz algumas mudanças quando encontra com equipes que são um nível mais bem acima por questão de orçamento, então a gente muda a nossa forma de jogar. Mas, enfim, a cada jogo, a cada semana, a gente tem a estratégia montada em cima de todas as informações que a gente recebe e planeja durante toda a semana. Chamusca, se você me permitir te chamar dessa forma, eu quero saber o, Lógico. o que, assim, qual jogador na sua carreira inteira até o momento que você mais gostou de treinar até o momento? Assim, o jogador que mais te chamou a atenção, assim, questão de habilidade, de respeitar a tática, técnico, um jogador exemplar. Qual foi o jogador que você mais gostou de treinar em toda a sua carreira até o momento?
Olha, eu vou citar um jogador que eu acho que foi de maior nível técnico e inteligência para o jogo, que eu trabalhei, que foi Alex, né, lá no Curitiba. Para mim, ele foi o jogador de mais alto nível que eu trabalhei, não só pela sua capacidade técnica, mas inteligência para o jogo. E hoje aí está se desenvolvendo, formando aí um grande treinador, que ele era muito inteligente como jogador e com certeza está se desenvolvendo como um treinador que vai ser de alto nível também. Enfim, para mim esse é o jogador mais diferenciado que eu trabalhei. Aí você também, né, você pegou pesado, né, porque foi um grande craque, Alex, assim, aí é demais já. E foi fácil essa pergunta pra você, né. Assim, Foi fácil, vem logo ve o nome dele rapidamente. não precisou nem pensar muito. Isso aí é um gênio da bola, com certeza vai conseguir se tornar um grande treinador, tá nesse processo aí. Inclusive, Alex, chega aqui, vamos conversar também. Quem sabe em breve, futuramente, a gente tem uma oportunidade, que é uma ótima pessoa, um cara que é inteligentíssimo, sabe falar sobre futebol, entende muito e agora está iniciando a sua carreira aí, que vai ter muito sucesso futuramente. Você disse sobre o seu melhor jogador, o jogador que você mais gostou de treinar. E aquele clube que você, não antes de você chegar na Liga Saudita, que você às vezes mirava em treinar e não conseguiu por algum motivo. Você tem algum clube que você pensou que em algum momento iria treinar, mas acabou não conseguindo? Alguma negociação não andou? Infelizmente, né, não bateu algumas conversas, mas que você chegou a conversar, mas infelizmente não fechou. Olha, eu normalmente até pela minha forma de encarar aí a vida, eu não coloco como objetivo, assim, muito claro. Eu procuro, desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível, abrir todas as possibilidades de futuras e entrego sempre na mão de Deus essa trajetória e as opções que Ele me deu estão sendo sempre as melhores, né. Eu tenho conseguido uma trajetória muito positiva, né, chegando em clubes em momentos bons, e então eu não consigo encontrar algum clube, assim, que eu, tivesse pensando em dirigir, porque eu sempre deixei muito em aberto, esses objetivos pessoais e profissionais na minha vida. E é um sonho para ti um dia poder treinar a seleção, ou você, como você disse, deixa a vida levar, ou você não leva isso muito em consideração nesse momento, tá focado, ou é um sonho, assim, porque muitos jogadores têm sonho de um dia chegar na seleção, e muitos treinadores também têm, mas nem sempre é possível, né? Até porque é muito mais fácil um jogador chegar à seleção do que um treinador, porque é apenas um. Mas você tem esse sonho dentro do seu coração ou não? Eu tenho um sonho, sim, de disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que essa experiência que, eh, qualquer treinador que chegar no nível poder alcançar isso é sensacional e, enfim, eu tenho esse desejo e estou sempre trabalhando nessa direção também, pensando nas possibilidades de poder um dia disputar uma Copa do Mundo. Quando eu trabalhei no Japão, meu nome foi lembrado na seleção. Aqui na Arábia tem sempre está se falando também em relação a isso. Então a gente está sempre nessa expectativa de, ah, dentro da minha trajetória aí, como eu ainda estou muito jovem, que a gente possa ainda disputar uma Copa do Mundo. Já que a gente está falando de seleção brasileira, a gente precisa falar de um nome e de um jogador que você treina, que na minha visão e na visão de muitas pessoas que acompanham, é um dos melhores, é um dos jogadores mais constantes da liga, que é o Maílson, o goleiro do Altaon. Assim, eu particularmente sou fã, tá? Eu tenho que admitir, eu sou fã do Maílson, é um grande jogador, é um jogador que está vivendo um momento maravilhoso. Assim, eu estava acompanhando o último jogo, e aí teve um comentário na partida que bateu muito com a minha visão. O comentarista, eu não tô lembrado o nome do comentarista, ele falou assim:
Como é seguro você assistir um jogo do Maílson? Como ele passa tanta segurança? E assim, e é verdade. Assim, eu não sei se é pelo tamanho dele, eu não sei pelas defesas, mas é como é seguro. A gente assistindo de longe é muito seguro. O Maílson é um jogador muito seguro, que está vivendo uma fase maravilhosa, e é mais o nome que vocês conseguiram. E eu queria saber, na sua opinião, como é que você avalia esse momento do Maílson? E já que nós estamos falando de seleção brasileira, esse ciclo é um pouco difícil porque praticamente já está fechado. Acredito que não devemos ter mudança. Mas para o próximo ciclo, você acha que o Maílson tem chance de ser convocado? Como é que você avalia tudo isso, esse momento da carreira dele e essa possibilidade de ser convocado no próximo ciclo, já que nesse praticamente está fechado pelo que o Ancelotti disse? Eu acho que ele tem, possibilidades. Eu diria hoje que Maílson joga em qualquer clube grande no mundo, em qualquer liga. Ele tem condições, tem nível para isso. Ele se desenvolveu muito aqui dentro dos anos aqui trabalhando na Arábia. Ele também pegou essa evolução da liga, né, jogando com jogadores de alto nível. Enfim, ele é um jogador pronto para jogar em qualquer clube no mundo. Eh, e eu posso até fazer uma comparação, porque eu tive Dida como goleiro, né, no Vitória, ainda em formação, jogou comigo na Taça São Paulo de Júnior, e Dida passa aquela tranquilidade, né, de um goleiro dessas mesmas características, grande, que é rápido, que eh, se impõe, né, dentro do gol. E Maílson também passa essa mesma segurança, né? E, enfim, é um goleiro que eu acho promissor e que tem toda a condição de ir para um nível ainda maior. O Maílson, assim, para mim, é um dos jogadores mais regulares, assim. Se a gente for tirar, assim, os grandes jogadores contratados vindo da Europa e juntar com o Maílson, na minha opinião, o Maílson não deve a ninguém, tá? O Maílson tá vivendo uma temporada, uma fase assim, gigantesca. E como eu disse, a segurança que ele passa pra gente assistindo daqui, eu fico imaginando como é que deve ser você ter um jogador tão bom e viver numa fase tão assim excepcional nesse momento na Liga Saudita. Outro jogador também que é muito cogitado na seleção e que muitas pessoas criticam, e aí você não treina ele, mas você acompanha, você inclusive jogou recentemente, que é o Malcom. Muita gente cobra ele, por que não recebe oportunidade? Ah, só porque atua na Liga Saudita, não tem que ser, tem que ser convocado. E aí existia isso até há pouco tempo, né? Ah, se o cara atua na Liga Saudita, ele não pode ser convocado para a seleção brasileira. Só que aí, recentemente, teve a convocação do zagueiro Ibanes, né? Ele, inclusive, foi muito bem, jogou na lateral direita, jogou como zagueiro na seleção, foi convocado. E aí parece que o Ancelotti está olhando um pouco, né, melhor com a mente um pouco mais aberta para esse tipo de mercado, até porque se o cara está atuando em alto nível com grandes jogadores, não tem por que não ser convocado. Como você olha essa possibilidade do Malco? Você acha que é um jogador que tem possibilidade de jogar? Hoje nós temos grandes jogadores na posição dele, né? Nós temos o Estevão, nós temos o Luiz Henrique, agora o Ryan, que é um garoto assim, nossa senhora, um monstro, na minha opinião, que vai se tornar um grande jogador do futebol mundial entre outros jogadores. Mas você acha que daria para ser convocado o Malcom, pelo que você acompanha ele na Liga Saudita? O Hoje o fato é que vários jogadores da Liga Saudita são convocados às suas seleções e, não tem mais esse preconceito em nenhum país, porque sabe do nível que está da liga aqui. Então hoje vai jogador para de todas as nacionalidades aí para a seleção. Enfim, isso já não é mais um obstáculo. Eu acho que no caso específico do Malcom é essa questão que você falou. Eu acho que a concorrência, posição dele tem muitos jogadores de alto nível jogando, então é mais essa questão de concorrência, mas enfim, é um jogador de qualidade também, mas a não convocação talvez vai mais por essa questão da concorrência que ele tem aí na posição.
De fato a concorrência para o Malcom é um pouco complicada, mas quem sabe aí futuramente ele consiga receber. A gente está caminhando agora para a reta final e eu queria somente saber, agora a gente também está caminhando para a reta final da Liga Saudita, né? Temos poucos jogos para poder terminar essa temporada. O que que você planeja para esses últimos jogos? Qual é a sua ambição para o Al Taon na Liga Saudita? O que que vocês estão planejando? Terminar da melhor forma possível? O que que vocês vislumbram? O que que vocês planejam? Como é que está a situação hoje do Al Taon? A briga de vocês? O que que vocês querem nessa reta final da Liga Saudita? Nosso Nosso grande grande objetivo está objetivo está bem bem claro, né? claro, né? Hoje, a Hoje, a quinta quinta posição posição na na liga, liga, ela ela lhe lhe dá a dá a vaga vaga para para a a Ásia Ásia B, B, porque o o número número de de clubes clubes que que vão ser ser selecionados. selecionados. Então, Então, o o nosso nosso grande grande objetivo é objetivo é se se manter manter nessa nessa posição. posição. A A diferença de diferença de pontos pontos para para a a quarta quarta posição posição é é muito muito grande. grande, É muito difícil de reverter pelo número de jogos. Então, o nosso grande objetivo é se manter aí na quinta posição, que a gente está brigando com o Ittihad, com o Ittifaq, que são clubes que estão ali mais próximos. E, enfim, esse é o grande objetivo que nos dá a vaga na Champions B. E será que vem aí Champions Asiática AB mais um título pro Péricles? Será? É possível? É possível, né? Vamos com fé. A luta é grande, mas eu acho que assim, pelo que vocês vêm atuando nos últimos anos, nas últimas temporadas, só pra terminar, a gente acabou deixando um pouco de lado a sua passagem pelo Neon, que também foi muito importante. Você conseguiu trazer o Neon da segunda divisão para a primeira divisão. Você não permanece, mas o projeto lá ele é feito com a sua pessoa. Você consegue fazer uma excelente campanha na segunda divisão, que torna que traz o Neon para a primeira. E hoje continua na primeira divisão, fazendo, inclusive, tá jogando nesse exato momento que a gente está conversando. Mas como é que foi essa sua passagem pelo Neon? Você chega com um grande objetivo de conseguir trazer a equipe, o clube, para a primeira divisão, e isso é conquistado, você consegue desempenhar da melhor forma possível. Mas como é que foi essa passagem? Como é que você vê o projeto deles, pelo que você acompanhou, pelo tempo que você estava lá, para o futuro? Você acha que é um projeto duradouro para poder de fato brigar com os grandes clubes da Liga Saudita? Olha, o valor do trabalho que a gente fez no Neon, ele está sendo muito mais reconhecido agora, porque duas equipes que seguiram o mesmo nível de orçamento, o Diria e o Alula, estão disputando. Teoricamente, esse ano a Liga Yellow está mais fraca do que a do ano anterior, e esses clubes não conseguiram manter a mesma sequência. A gente iniciou a competição em primeiro e terminou em primeiro. Em nenhuma rodada a gente saiu da primeira posição. Quebramos todos os recordes de pontuação, de gols, de todos os números da Yellow, dessa liga. Enfim, foi um trabalho fantástico, uma experiência também muito positiva. O clube, lógico, foi o primeiro ano, né, que o clube estava se organizando para disputar a Pro League. Então, é um clube que está em desenvolvimento ainda, não chegou na sua estrutura. Houve um redimensionamento aí de orçamento em relação à estrutura, então ainda não chegou no padrão que se imaginava, né, de estrutura o clube, mas eles têm um projeto de continuar crescendo e virar um dos grandes também pela questão do orçamento. E, enfim, foi uma temporada fantástica e os números do Neon nem entraram no recorde de vitórias. Na verdade, eu tenho um recorde de vitórias como treinador estrangeiro. Eu sou o treinador estrangeiro de todas as nacionalidades que atingiu o maior número de vitórias na história da Pro League. Então, enfim, é um orgulho que eu tenho desse número também e de estar reforçando a bandeira do Brasil aqui, do treinador brasileiro aqui no mundo árabe. Quero te agradecer demais pela sua participação, demais mesmo, é uma honra para mim. Ano passado eu fiz uma postagem, não sei se o senhor lembra, lá no meu Instagram, te marquei,
assim, depois daquela postagem, várias pessoas que trabalham hoje na Liga Saudita começaram a acompanhar meu trabalho, e aquilo ali somente foi para mostrar como está sendo o seu trabalho na Saudi Pro League, um trabalho muito bom, e brasileiro que se destaca, a gente precisa sempre estar levando para mais pessoas essas informações, assim, então eu sou um grande fã do seu trabalho, sou um grande fã da sua pessoa, acompanho os seus jogos, acompanho as partidas, torço demais para o seu sucesso. Você só está indo nisso, eu tenho certeza, ainda tem muita coisa para você conquistar, muitos títulos, enfim, vou estar continuando torcendo demais aqui para o seu sucesso. Quero te agradecer pela sua oportunidade. Você sempre que a gente chama, que a gente pede alguma coisa, você está sempre disposto para poder falar, conversar, dialogar. Então, assim, gratidão. Muito sucesso na sua carreira, muito sucesso no Alto A1, que você consiga terminar essa temporada da melhor forma possível, consiga o objetivo que é a vaga na Champions B. Mas, assim, quero te agradecer de coração mesmo pela sua oportunidade de poder estar conversando com você, de poder estar levando para mais brasileiro como é que quem é Péricles Chamusca e como é que foi e como é que está sendo a carreira dele. Ô, Daniel, obrigado aí pelo convite. E eu também fiquei muito contente aí de poder participar do seu programa. E estamos aqui à disposição, continuar atualizando aí as informações aqui da Liga Saudita. Muito obrigado, Péricles Chamusca. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou e que nos está acompanhando ainda. Quem chegou aqui até nesse momento, deixa seu like, é muito importante, galera. Se você não deixar o like, a gente não vai conseguir levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, deixa seu like, se inscreve no canal